Salmo 119, do 9 ao 16, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. Amém? Eu quero destacar o verso 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E ainda, irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas. Abre lá em Gálatas, capítulo 5. Aleluia. Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 25. Gálatas 5, 16 ao 25. Acharam aí? Amém? Amém. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da lei são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Hoje, irmãos, eu vou continuar aqui a nossa caminhada na introdução ao Didaquê, né? Se não me falha a memória, é a parte 10ª já dessa ministração. E eu quero começar falando de uma palavra que Deus me deu nessa madrugada. Amém? Então, nessa madrugada eu marquei o horário aqui. O Senhor me acordou às 4h35 da manhã e me deu essa palavra assim, ó: a solução de todos os problemas da igreja e questionamentos da nossa alma está em um coração cheio da palavra de Deus. A solução de todos os problemas da igreja e questionamentos da nossa alma está em um coração cheio da palavra de Deus. Corações cheios de Deus não têm lugar para o mundo, a carne e o diabo.
Corações cheios de Deus não têm lugar para o mundo, a carne e o diabo. Corações convertidos estão voltados para Deus, focados em Deus e em nada nem ninguém mais. Corações convertidos estão voltados para Deus, focados em Deus e em nada nem ninguém mais. E aí, o texto que Deus me deu é o que nós lemos aqui no início, dessa ministração, o Salmo 119, o verso 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? E eu achei interessante porque quando eu fui estudar o Didaquê, e preparar a nossa trilha, que é a nossa caminhada, a nossa reflexão para essa noite, eu percebi que o tema que o Didaquê trata, e hoje nós vamos ver o capítulo 5 e 6 da Didaquê, tem muito a ver com Salmo 119, verso 11. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem muito a ver com isso, Cristina, que Deus me falou às 4h35 dessa madrugada. Vejam, irmãos, se Deus falou que a solução de todos os problemas da igreja e questionamentos da nossa alma está em um coração cheio da palavra de Deus, o que isso significa, irmão Paulo? Que o nosso coração não está cheio, ou pelo menos não está cheio suficientemente da palavra de Deus. O que isso significa, Marlene? Que Deus está alertando nós como igreja, dizendo o seguinte: encham o coração com a minha palavra. Amém? E o Didaquê, ele vai trabalhar hoje no capítulo 5, que é onde nós vamos meditar aqui, o caminho da morte. Veja que do capítulo 1 ao 4, que foi as outras mensagens, que foi as outras ministrações desta série, nós trabalhamos o caminho da vida. E agora, lembra que ele começou falando que existem dois caminhos, um caminho que conduz à vida e outro caminho que conduz à morte. E hoje ele vai terminar essa parte aqui dos dois caminhos, que é a primeira grande parte da Didaquê, falando do caminho da morte. E eu quero agora que você abra a sua Bíblia em Provérbios 14, verso 12. E um outro irmão ou irmã abra em Provérbios 16, 25. Alguém vá para Provérbios 14, 12. E alguém vá para Provérbios 16, 25. 14, 12. Provérbios 14, 12. Leia bem alto. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Leia de novo. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então veja que o caminho de morte nem sempre é o caminho em que a morte aparece. Pode ser um caminho até que aos olhos do homem pareça bom e agradável. Então o que nós temos que aprender, Sheila? A não andar por aparência, mas discernir a essência. Agora Provérbios 16, 25, o que diz? Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Veja que é a mesma coisa. E o que nós aprendemos, pastor, aqui? Quando a Bíblia repete algo, seja no mesmo capítulo ou em outro, seja no mesmo livro ou em outro, significa que Deus está fazendo o quê? ênfase a palavra. ênfase, está chamando a nossa atenção. Então, Deus está chamando a atenção do seu povo, repetindo, dizendo: ei, cuidado com os caminhos de vocês, porque muitas vezes eles podem ter uma aparência de ser bom, mas o final conduz à morte.
Então sempre houve uma preocupação da igreja, desde o primeiro século, em orientar os irmãos no caminho em que devem seguir. E aí ele diz assim, o caminho da morte é este. Em primeiro lugar, é mau e cheio de maldições, homicídios, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, feitiçarias, rapinas, falsos testemunhos, hipocrisias, duplicidade de coração. Achei muito interessante isso aqui. Duplicidade de coração. O que é duplicidade de coração? É alguém que uma hora sente de um jeito, daqui a pouco sente do outro. Na tua frente ele é um, por trás de você é outro. Na tua frente ele fala uma coisa, lá longe com outras pessoas ele fala outra. Fraude, orgulho, maldade, arrogância, avareza, conversa obscena. Tem gente por aí, inclusive muito crente, né? Que a conversa dele você não aproveita nada, né? Porque é só bobagem. Ciúme, insolência, altivez, ostentação e, olha como é que ele termina, e ausência do temor de Deus. Uma coisa que nós sempre temos que nos questionar, irmãos: será que realmente o temor do Senhor está no nosso coração? Eu temo o Senhor. Tá. Dizer todo mundo diz, né? Agora, quantas coisas o Senhor tem falado para nós como igreja, e quantas coisas o Senhor tem falado para você pessoalmente, e talvez algumas dessas coisas o Senhor já tenha repetido muitas vezes, e a gente não toma uma atitude. Isso é uma demonstração de falta de temor do Senhor, né? Pode desligar. Então, veja lá o Salmo 34. Melhor que as minhas palavras é a palavra do Senhor, né? Olha lá o que a Bíblia diz. Vamos caminhar até o Salmo 34, versos 11 ao 14, irmãos. Aleluia. Salmos de número 34, verso 11 ao 14, diz assim, venham, meus filhos, e escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Percebe que temor do Senhor é uma coisa que você tem que aprender. Não nasce com o crente quando ele se converte, quando ele nasce de novo. Ele tem que aprender. Nós temos que aprender a temer ao Senhor. E temer ao Senhor não tem nada a ver com ter medo. Não é disso que Deus está falando. O que é temor? Temor é aquela consciência de que Deus tem o melhor para mim. Então aquilo que Ele fala, eu obedeço. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não aceite, mesmo até que eu não queira, mas eu obedeço, porque eu temo o Senhor, e o Senhor é mais inteligente que eu, é mais poderoso que eu, é maior do que eu, sabe muito mais em tudo do que eu, e aquilo que o Senhor está me falando, certamente, Ele até me ama muito mais do que eu mesmo me amo. Então eu preciso temê-lo e obedecê-lo. A consequência do temor é a obediência. Olha ali, verso 12. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? É uma pergunta. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Irmãos, quantas vezes a nossa boca não está alinhada com as Escrituras, que é a boca de Deus falando para nós. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Amém? Então, quando nós seguimos
Essa orientação do salmista aqui no Salmo 34, do 11 ao 14, toda essa lista aqui de coisas que fazem parte do caminho mau, do caminho da morte, que a Didaquê está nos mostrando, nós não vamos andar por elas, nós não vamos praticar elas. Amém? Olha ali, ó. Ele ainda diz assim: por esse caminho andam os perseguidores dos bons, os inimigos da verdade, os amantes da mentira, os que ignoram a recompensa da justiça. Não ignore a recompensa da justiça. Vale a pena ser justo, porque o Senhor recompensa os seus. E quando Ele recompensa, Marlene? Quando você não busca a recompensa, aí que a recompensa do Senhor vem. Você busca ao Senhor. Eu me lembro de um cântico do pastor Antônio Cirilo, que ele diz isso, né? Eu não busco as riquezas, eu busco ao Senhor. Né? Quem busca riquezas perde a alma, perde a calma, se perde totalmente. Quem busca o Senhor encontra riquezas, paz e pureza, se encontra eternamente. Acho até que no próximo culto dá para nós cantar isso na ceia. Amém? Os que não desejam o bem, ó, quem anda pelo caminho da morte, os que não desejam o bem, nem o julgamento justo, os que não ficam atentos para o bem, mas para o mal. Irmãos, nós precisamos estar atentos para o bem. Tem gente que eu não vejo compartilhar um versículo, uma oração, uma palavra de Deus. Mas se acontecer uma desgraça lá no Japão, ele está compartilhando. Então nós temos que focar, né? É isso que o Didaquê ensina. A nossa atenção tem que ser para o bem. Amém? Deus está longe deles, continua a Didaquê. Deles está longe a calma e a paciência, são amantes das coisas vãs, ávidos de recompensas, não se compadecem do pobre, não se importam com os atribulados, não reconhecem o seu Criador. Então, vá para 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, que o que a Didaquê está falando aqui é o que o apóstolo Paulo está falando lá. 2 Timóteo, capítulo 3, veja lá, verso 1 a 5, irmãos. Aleluia. Diz assim, ó, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos como? Difíceis. Verso 2: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Verso 5: tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Veja que aqui Paulo não está falando só de gente ímpia. Ele termina falando que isso aqui pode se aplicar também, irmão Paulo, a gente que se diz crente, que tem a forma, mas não a essência, a aparência, mas não a essência da santidade, da piedade. Amém?
O nosso desafio, irmãos, na vida cristã é vivermos a essência do cristianismo e não apenas a sua aparência. Amém. E para viver a essência do cristianismo tem preço para pagar. Nós temos que entender isso, irmãos. Quando Deus nos faz algumas observações, algumas cobranças, algumas exortações, Deus está no direito dele. Você está achando que você vai ser crente e não vai pagar um preço? Ah, mas Jesus já pagou o preço. Sim, já pagou o preço da nossa salvação, mas o desenvolvimento da salvação em temor e tremor é um preço que eu, vocês, todos nós temos que pagar no poder do Espírito Santo que Jesus enviou para habitar em nós. E isso é orações, é jejum, é congregar, é meditar na palavra, entendeu? É evangelizar, é discipular os outros, entendeu? É súplicas, é ações de graças, é isso aí, gente. Vida cristã é isso, aleluia. Não tem o que a gente inventar. Cuidar de pessoas, eu estava falando isso para a Cristina antes de começar o culto, né? Quando você ganhou alguém para Jesus, é sua responsabilidade discipular e cuidar dessa pessoa, até essa pessoa estar firmado no reino. Porque é a mesma coisa que a mulher dá à luz ali no hospital, e no dia que a criança e a mãe estão de alta, aí a mãe volta para casa e manda a criança para a casa do vizinho. É assim que funciona? Claro. Não. Só que a gente muitas vezes faz isso. A gente ganha uma pessoa para Jesus e na hora do discipular, procure a igreja mais próxima da sua casa. Não. É na tua igreja. Amém. E aquela pessoa é sua responsabilidade. E nós não devemos nos omitir, porque também a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio, viu? E ganhar almas, irmãos, é mandamento. Amém? É mandamento. Testemunhar é mandamento. Então o que acontece? Olha ali, ó, ele ainda vai falar ali, eu já estou indo para o final. Caminho da morte ele ainda está falando. Ele está falando de gente que anda nesse caminho, que o apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, que nós lemos, caracterizou, né? E aí ele diz uma coisa muito interessante aqui, ó. São ainda assassinos de crianças. Vocês percebem que pela segunda vez na Didaquê, a igreja se posiciona contra aquele negócio de tirar a criança da barriga da mãe antes do tempo. Eu não posso dar o nome certo aqui, porque senão depois a gente tem probleminha aí com a rede social. Mas vocês já entenderam. São ainda assassinos de crianças, corruptores da imagem de Deus. Você percebe como isso aqui é forte? A Didaquê está dizendo o seguinte: olha, se você anda, dá uma olhadinha ali, Cris, o Paulo é melhor, se tem alguém ali. A Didaquê ainda está dizendo o seguinte: olha, se você anda nesse caminho, né, da morte, você está corrompendo a imagem de Deus em você mesmo, né, e nos outros. Amém? Amém. Tá com sono hoje, hein? Vai me engolir. Cuidado para não me engolir. Pai do céu. Tá entendendo? Tá entendendo? Não tem nada, irmão Paulo? Tá na rua algum barulhinho. Não corrompa a imagem de Deus em você pela desobediência. A gente pensa que para corromper a imagem de Deus em nós é só a gente tem que fazer algum pecado, né? Não, fulano só vai corromper a imagem de Deus se ele adulterar, só vai corromper a imagem de Deus se ele matar alguém. Não, nós temos que entender que pecado não é apenas errar o alvo, pecado também
é não fazer aquilo que nós devemos fazer. A Bíblia diz: todo aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. E essa é uma coisa, irmãos, que nós precisamos nos ligar, porque Deus tem nos chamado como igreja para fazer coisas, e muitas vezes o que eu vejo nos lábios de muita gente é argumento, é desculpa. Não dá, não sei, não vai, não posso, não consigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando nós éramos do mundo, a gente ia, não ia? Quantos dias você pulava de carnaval quando você era do mundo? Eu nenhum, eu gosto de carnaval. Bah, eu gostava. Hã? Eu Todos. Você tem cara de quem ia no banho ou fantasia? Ia. Eu gostava. Pois é. Eu gostava muito. Dava sono lá, não? Não. podia nem ter Eu merecia. É. Chegava de manhã. É. Dava dor de cabeça? Não. Dava dor nos pés? Não. Até dava, mas não ligava. Não. Dava, mas daí tomava uma já. É. Já passava. Se não dasse a rua da casa, você deixava de ir? Não, uma Não, vez que ia tava nadando. cheio, fui andando, chupando, fui no Isso. travessamos assim. Então. É. E agora? Eu me incluo nessa. E agora? verdade. E agora? Todos nós. E agora? Ai, tô com dor de cabeça. Eu já não vai pro culto. Nós. Esses dias eu falei para uma irmã assim: irmã, quero te ver na igreja hoje. Ai, eu falei assim: venha para o culto para ser curada. Irmãos, e o irmão Paulo sabe disso, eu tenho autoridade para falar, porque vocês convivem comigo há anos, vocês sabem muito bem quantas vezes eu vim para o culto, vocês sabem disso. Com febre, queimou. Com 40 de febre. E fui curado aqui, cansei de ser curado na igreja. Graças Então a eu Deus. tenho autoridade para falar. Amém. Irmãos, nós recebemos uma tão grande salvação, nós não Glória podemos a ficar de Deus. tititi, de desculpinha. É verdade, Deus. Entendeu? Ah, o pneu da bicicleta furou. Ué, você não tem perna? Vem a pé. Ah, a rua encheu. Bota uma galocha. Pô, hoje eu gostei do tempo. Ah, o pneu do carro furou. Venho a pé. Deixa eu ver você. Não mole pé. Amém? Amém. Olha isso. Ele continua aqui, ó. Ele continua aqui, ó. Pode comprar. Ele continua aqui, ó, falando das características de quem anda no caminho da morte. Ó. Desprezam o necessitado, oprimem o aflito, defendem os ricos. O problema não é defender o rico, é defender o rico com parcialidade, sem justiça, né? São juízes injustos com os pobres e, por fim, são pecadores consumados. Aí ele termina aqui esse capítulo 4 dizendo assim, ó, filhos, afastem-se de tudo isso. Irmãos, nós temos que aprender com a igreja antiga, amém? Na igreja antiga, pau era pau, pedra era pedra. A igreja antiga, as coisas e as pessoas tinham um nome. E quando a igreja antiga olhava, eles diziam, afasta-se disso. E os irmãos se afastavam. Ai, mas eu não concordo com isso. Ai, mas eu não aceito. Ai, mas a fulana não é tão ruim assim. Ai, mas não sei o quê. Irmão, a igreja antiga, os irmãos eram orientados com clareza. Quem eles deveriam se aproximar, quem eles deveriam se afastar, o que eles deveriam fazer, o que eles não podiam fazer, o que eles deveriam aceitar. Vocês estão vendo de daqui o que eles não deveriam aceitar, e eles cumpriam, está aí o êxito deles. Capítulo 4, que é só 2 parágrafos aqui, só que antes de eu entrar no 4, tem uma observação aqui que eu acho que vale a pena falar, ó. Dessa parte aqui do capítulo 5, aliás, desculpe, nós vamos entrar no capítulo 6, né? Aqui do capítulo 5 que nós terminamos, tem uma observação que eu quero falar ali. Ele diz assim, ó, se o caminho da vida é temer a Deus e amar a Deus e ao próximo, o caminho da morte é o contrário.
começa com a ausência do temor de Deus. Sem esse temor, o homem se coloca no lugar de Deus e passa a se julgar como centro e senhor da vida. Quando o homem toma o lugar de Deus, cria automaticamente o projeto da escravidão e da morte. Então, o que o capítulo 5 da Didaquê está nos mostrando? Que nós não podemos ter uma vida antropocêntrica. O que é isso, pastor? Nós não podemos ter uma vida que gira só em torno de nós mesmos. Que nós, o homem, é o centro. Você não vive em Cristo para si mesmo. Você vive para o Senhor, para o reino, para os irmãos, para os propósitos altos de Deus na sua vida. Amém? Então, se a nossa vida girar em torno de nós mesmos, ela vai se tornar uma vida de escravidão. Tem gente que não é escravo dos outros, mas é escravo de si mesmo. E uma vida escravizada ao sistema deste mundo. Amém? Você tem que entender que o cristianismo é uma contracultura, irmão. Nós remamos contra a maré, andamos na contramão desse sistema. Por isso que nós temos que lutar tanto, nos esforçar tanto, nos dedicar tanto, batalhar tanto, amém? Aleluia! Mas vale a pena, porque no final de tudo, quando todo esse sistema for consumido pela ira de Deus, nós, se estivermos em Cristo firmes, vamos prevalecer, vamos permanecer. Amém? Amém. Ninguém permanece alinhado com o sistema. E aí no capítulo 6, ele termina toda essa grande primeira parte do Didaquê, falando que perfeição é servir ao Senhor. E ele diz assim, fique atento para que ninguém o afaste deste caminho da instrução, pois aquele ensinaria a você coisas que não pertencem a Deus. Então assim, irmão, tudo aquilo que te afasta da instrução das Escrituras, todo aquele que te afasta da instrução das Escrituras, não vem de Deus. Mas ele é muito legal. Não vem de Deus. Mas me parece muito correto. Não vem de Deus. Se afastou da instrução das Escrituras, não vem de Deus. Simples assim. Ele diz, se puder carregar todo o jugo do Senhor, você será perfeito. Amém? E aí, veja lá Mateus 11, 28 ao 30. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 ao 30. Veja lá, irmãos. Mateus, capítulo de número 11, 28 ao 30. Amém? O que diz lá, Cristina? Leia para nós. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então olha o que a Didaquê fala. Se puder carregar todo o jugo do Senhor, você será perfeito. E o que Jesus diz? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas ele continua dizendo o seguinte, se isso não for possível, faça o que puder. Agora vá para Eclesiastes, capítulo 9, o verso de número 10, é um verso que eu gosto muito. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, veja lá o verso 10. Aleluia. Eclesiastes 9, 10. Leia aí bem alto para nós.
Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Olha aí, ó. Tudo que vier às suas mãos para fazer, diz a minha tradução, faça conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o que a Bíblia está dizendo? Faça tudo o que você tem para fazer conforme as tuas forças enquanto você está vivo. Porque depois de morto você não vai fazer nada. Eclesiastes 9, 10. 9, 10. Capítulo 9, verso 10. A pergunta é: o que tem vindo às tuas mãos para fazer para o Senhor? Você tem feito? Ah, mas eu não consigo. Mas faça até onde vão as tuas forças. Amém? Olha que interessante. Ele diz assim, ó, a conclusão da primeira parte, exortando ao discernimento para não desfigurar o caminho da vida cristã. O jugo do Senhor é o evangelho vivo. A perfeição deve ser entendida aqui como integridade. Amém? Então, quando ele diz assim, carregue o jugo do Senhor, seja perfeito, ele está dizendo o seguinte: viva um evangelho vivo e ande em integridade. O que é integridade, irmãos? É estar por completo. Esse é um problema que nós temos aqui. Quantas vezes eu vejo pessoas que estão aqui, o corpo, mas a cabeça está lá não sei aonde, a alma está lá não sei aonde. Não, nós temos que estar por completo, nós temos que estar integrais, nós temos que estar em espírito, alma e corpo. No culto, no grupo familiar, na oração, nas coisas de Deus. Amém? Amém. Aleluia! Aí ele termina com uma observação que eu achei tão interessante. Olha isso. Quanto à comida, observe o que você puder. Não coma nada do que é sacrificado aos ídolos, porque esse é um culto a deuses mortos. Achei tão interessante ele terminar falando de comida, né? Parece que não tem muito a ver. Vocês percebem que na igreja antiga, até o que os irmãos comiam era orientado pelo Senhor? Então aquela história que a gente ouve muitas vezes, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, se você faz parte da igreja, todo mundo tem a ver com a vida de todo mundo. Por quê? Porque suas ações, suas atitudes influenciam os demais do corpo. Amém? Amém. Só que não é apenas a questão da comida em si, é aqui que vocês têm que entender, irmãos, para nós encerrarmos hoje. Mais do que simplesmente a comida, Marlene, aqui tem um princípio. O princípio é o seguinte: cuidado com aquilo que você interioriza, porque aquilo que você interioriza é o que você vai se tornar. Se você interiorizar coisas sacrificadas a ídolos, daqui a pouco você começa a se tornar como eles. Essa é a ideia. Então o que você anda interiorizando aí? O que você anda comendo através dos olhos, dos ouvidos? Porque não é só a boca que come. Quando você assiste o que não deve, os teus olhos também comem. Ou quando você assiste o que deve, os teus olhos também comem. Quando você ouve conversa que não deve, teus ouvidos estão comendo. Quando você ouve boas conversas da palavra edificantes, teus ouvidos também estão comendo. Amém? Então, cuidado com o que você come, porque o que você come você interioriza, e o que você interioriza você vai se tornar. E esse verso 3 aqui, sabe do que ele está falando? Das decisões tomadas lá no primeiro grande concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15, e esse é o último versículo dessa noite. Abra lá Atos capítulo 15,
o verso de número 29, irmãos. Atos, capítulo 15, o verso de número 29. Vamos ler o 28 e 29. Atos 15, 28 e 29. Dá uma olhada lá. Aleluia. Amém? Pode ler bem alto aí. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenha de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Amém? Então, qual era a orientação dos santos apóstolos para a igreja? Era que eles se abstivessem, né? E não só a orientação dos apóstolos, a orientação do Espírito Santo. Nós temos que parar com essa história, irmãos, de considerar as nossas lideranças mera palavra de homem. Se Deus colocou uma liderança sobre a sua vida, tem momentos que Deus vai falar com você, entendeu? Diretamente. Tem momentos que Deus vai falar com você pela sua liderança. Amém. É verdade. Entendeu? Esses dias eu tive uma briga com uma pessoa, porque eu estava com uma dúvida, consultei uma liderança. E assim, a minha cabeça é muito simples as coisas. Quando a minha liderança fala, eu obedeço. Pronto, acabou. Então, eu consultei uma liderança e o conselho foi tal. Ok. Aí eu fui falar com uma determinada pessoa, essa pessoa disse: mas esse conselho é muito difícil, é muito isso, tal, né? Não, mas ora e Deus vai falar com você. Eu disse: não precisa orar, Deus já falou comigo, pelo conselho da minha liderança. E eu vou fazer e pronto, acabou. Mas não é bem, não, é bem assim. O senhor está querendo dizer que o senhor é Deus, pastor? Não, eu não sou Deus, mas eu sou homem de Deus. E todo mundo aqui sabe disso. E Paranaguá inteiro sabe disso. Até quem é meu inimigo, não gosta de mim, sabe disso. Até o diabo sabe disso. Quantas vezes vocês já foram abençoados e já viram palavras liberadas da parte do Senhor por mim se cumprir? Vocês sabem o meu caráter, sabem onde eu moro, sabem como eu criei e crio a minha família. Sabem como é a minha reputação nessa cidade. Não tenho que andar escondido de ninguém. Sabem como é que é a minha reputação entre as igrejas, entre os ministérios, entre os colegas. Sabem ou não sabem? Sabem. Então o que acontece? Tem coisa, irmão, que você não precisa orar muito, não. Basta você me ouvir. Eu vou chegar em casa, eu vou orar, ver se aquilo que o pastor pregou Não, irmão, tu não tem que orar coisíssima nenhuma, porque se o Espírito Santo já deu para ser ministrado aqui, então você já tem a resposta. Você vai ficar perguntando de novo para quê? Então, é isso aqui que a igreja fazia, ó. A igreja deu uma orientação, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O que os apóstolos estavam querendo dizer? Que o que eles estavam orientando os irmãos era a voz do Espírito Santo. E ele diz ali: se abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, né? Sangue da carne de animais sufocados,
Imoralidade sexual. Então veja que a lei não foi abolida, viu? 3 pontos aqui da lei foram mantidos exatamente iguais na nova aliança, como eram na antiga, que isso aqui era a proibição da antiga aliança. A igreja antiga não mudou nada. Então nós temos uma direção, nós temos uma orientação, e se nós seguirmos essa orientação, alcançaremos esse título aqui, do capítulo 6 da Didaquê, a perfeição em servirmos ao Senhor. Amém.